Apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, por que eu quis falar isso aqui para vocês hoje? Eu nem tinha intenção de pregar isso aqui, porque essa situação também acontece nos dias de hoje, como aconteceu nessa época. Jesus veio pregando o Evangelho, trazendo um novo ensinamento que não agradava muitos religiosos daquela época, que não agradou a maioria deles. Mas tinha alguns até que acreditavam, que quando ouviam a pregação, a mensagem, eles sabiam que aquilo era verdade. Como nos dias de hoje, quando a gente prega o Evangelho, nós nos convencemos da verdade. Por que nós estamos aqui? Porque nos convencemos da verdade do Evangelho. Então tem outras pessoas também que ouviram a mesma mensagem que você está ouvindo, que eu ouvi, e que também conheceram a verdade do Evangelho. Mas assim como esse povo, eles conheceram a verdade do Evangelho, mas o que eles fizeram? Olha só, versículo 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Então eles sabiam que o que Jesus pregava era a verdade. Mas, o que diz agora? Não confessavam. Seja publicamente ou até mesmo dentro deles. Por quê? Primeiro, por causa dos fariseus, por causa dos religiosos daquela época. Eles não queriam ficar mal com seus amigos religiosos. Muitas pessoas hoje, elas ouviram a pregação do Evangelho e elas sabem da verdade do Evangelho, mas elas não querem ficar mal com seus amigos religiosos. Por isso não confessam. Por isso, às vezes, não escolhe vir para o lado do Evangelho. Prefere ficar para o lado da religião. Já não é de hoje que eu venho pregando o Evangelho, como eu venho falando para vocês. Antes mesmo de estar aqui, de iniciar esse trabalho aqui, eu pregava já o Evangelho há muito tempo. Alguns até já me acompanharam, já viram. Que o que eu estou pregando hoje, eu já pregava há algum tempo. Né? E muitas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho. Eu me lembro que quando nós começamos esse ministério, esse trabalho aqui, algumas pessoas mandaram mensagem para mim e falaram até pessoalmente, falaram assim, olha pastor, eu sei que o que o senhor está pregando é a verdade, o senhor está pregando o Evangelho. Eu sei que o senhor está pregando verdadeiramente o Evangelho, o que o senhor está pregando é o correto. Só que eu não posso sair da minha religião. Eu não posso sair do meu círculo religioso. Porque meu pai, que a minha mãe, porque os meus amigos que eu fiz na minha igreja. Então, quer dizer, a amizade religiosa para essas pessoas falou mais alto do que a verdade do Evangelho. Eu recebi mensagens assim, pessoas que falaram para mim, olha pastor, eu sei que o que o senhor está pregando é a verdade. O senhor está pregando, teve gente até que me incentivou, continue assim, prega o Evangelho. Mas eu prefiro ficar na religião, vou continuar na religião. Por quê? Para não ficar mal com os amigos religiosos. E foi isso que aconteceu aqui. Esses principais aqui, versículo 42, apesar de tudo, muitos dos principais, esses principais eram fariseus, eram escribas, eram pessoas que eram importantes nas sinagogas, na religião judaica, que pregavam a lei de Moisés, que pregavam os costumes da antiga aliança. Mas quando ouviram Jesus pregar, trazendo um novo ensinamento, como ele sempre dizia, né? Olha, ouvistes que foi dito. Lembra que ele falava assim? Ouvistes que foi dito. Depois ele falava, eu, porém, vos digo. Em outras palavras, vocês aprenderam assim na religião, mas eu, porém, digo que a partir de agora é diferente. E Jesus trouxe um ensinamento completamente diferente da religião.
Jesus trouxe um ensinamento, irmãos, que na verdade derruba a religião, quebra com a religião, com todo o sistema religioso. Por isso que Jesus não foi aceito. Eu costumo falar que se Jesus viesse em pessoa, em carne e osso, nos dias de hoje, pregando a mesma mensagem que ele pregou naquela época, o Evangelho, Jesus não seria aceito, talvez, eu não esteja exagerando, mas Jesus não seria aceito na maioria dos púlpitos evangélicos. Por quê? Porque Jesus ele iria trazer uma mensagem contra o sistema religioso. Talvez Jesus seria até expulso, como ele foi expulso. Tem algumas ocasiões que ele foi expulso. Pegaram pedra para atirar nele, mas ele saía de fininho. Por quê? Porque a mensagem dele não agradava. A mensagem que nós temos pregado aqui, irmãos, que eu tenho pregado nas redes sociais, não agrada. Já há muito tempo. E a gente não fala isso por exagero. A gente tem maneira de falar, só para que você entenda, sofrido na pele. Só eu e minha esposa sabem as afrontas que a gente tem recebido. Pessoas que têm mandado mensagem, teve um dia desse que uma pessoa mandou mensagem, maneira de falar, coitada, ela não tem culpa de nada. Mandou uma mensagem no particular para ela, uma pessoa que até um tempo atrás a gente cuidou por muitos anos, que a gente orava, sempre atendia com paciência, aí de repente manda uma mensagem, minha esposa falou, ué, por que ela falou isso? Chamando a gente de ridículo, não foi isso? Vocês são ridículos. Olha como são os religiosos, irmãos. Eu fiquei com dó dela, porque ela não tem culpa de nada. Apesar que o ridículo foi para mim, né? Então a gente tem recebido afronta. Eu coloquei uma mensagem nas redes sociais, um tempo atrás, umas 3 semanas atrás. Irmãos, teve um pastor que era um conhecido, e ele mandou mensagem para mim na madrugada, me afrontando. Ele ficou furioso com a verdade que eu preguei. Mas eu falei, que ponto que chega a religião? Meu Deus! Então os religiosos... Você veja, a perseguição não é do ateu. A perseguição não é do pecador. A perseguição vem de quem? Da religião, dos religiosos. Assim aconteceu com Jesus. Irmãos, e não pense que isso acontece só com o pastor. Você também corre o risco. Talvez alguém aqui já está sofrendo essa perseguição. Por uma mensagem que você compartilha, que você está aprendendo. E pode ver, não vem de gente ateu, de gente que é pecador. Vem de religiosos. Às vezes até que um dia falaram que era nosso amigo, batia nas nossas costas, estamos juntos. Até a gente pregar a verdade do Evangelho. Então, quando a gente começou esse trabalho, que eu saí de um círculo religioso, e lá mesmo eu já pregava essa verdade. Então, muitos ouviram a verdade do Evangelho, e quando eu não estava mais nesse círculo religioso, então algumas pessoas, até educadamente, entraram em contato comigo e falaram, olha pastor, que Deus abençoe seu caminho. E a gente sabe, eu tenho mensagens no meu WhatsApp, a gente sabe que o que o senhor está pregando é a pura verdade. Mas algumas pessoas mandaram mensagem e falando para mim, olha pastor, eu sei que o que o senhor está pregando é a verdade, esse é o caminho, o Evangelho é a verdade. Mas o círculo religioso, né, a tradição de família, porque meu pai é da igreja, tal, meu irmão, minha mãe, né, os meus amigos, aí a pessoa, então, ela abre mão do Evangelho, da verdade, como esse exemplo aqui, que diz aqui, apesar de tudo, muitos dos principais creram nele, mas não confessavam. Por quê? Por causa dos fariseus. Leia agora, versículo 42. Para não serem o quê? Expulsos da sinagoga. Porque se eles falassem, olha, a gente crê em Jesus, o que ele prega é verdade, então eles seriam o quê? Expulsos.
Então, primeiro, eles não queriam ficar mal com seus amigos, não queriam perder a amizade religiosa. E segundo, eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Porque às vezes, irmãos, a pessoa corre o risco disso. Às vezes a pessoa não vem para o evangelho e ela prefere a religião, por quê? Porque ela corre o risco até mesmo de ser expulso. Ó, se você ficar aqui, mas ficar ouvindo aquele pastor, você não pode mais fazer isso. Você acredita que acontece isso, irmão? Sim ou não? Levanta a mão. Olha, se você ficar ouvindo o que o pastor Jorge está pregando, então você não pode mais cantar na minha igreja. Você não pode mais fazer nada aqui, porque você está ouvindo outro pastor. Não acontece isso? Então, aconteceu nessa época. Então, os fariseus viram que o que Jesus pregava era verdade, mas eles não queriam perder a amizade religiosa. Eles tinham medo de ser expulsos daquele círculo religioso. E aí, o versículo 43 diz o quê? Porque amavam mais o quê? A glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amavam mais as amizades religiosas, o status religioso, às vezes o seu cargo numa religião. Como um dia eu tive um cargo na religião, mas eu não olhei para nada disso. Eu abri mão do meu cargo na religião. Por quê? Porque eu escolhi a verdade do Evangelho. Hoje as pessoas me chamam de pastor, mas eu gosto que me chamem de irmão. Porque o pastor não é uma profissão, não é um título, não é um cargo. É um dom. Então, mas eu prefiro que me chamem de irmão. Então, a glória, eles não confessavam, por quê? Por causa da glória dos homens. Então, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas sabem que o que a gente está pregando é verdade. Mas eles não confessam, não vêm para o evangelho, por quê? Por causa das amizades religiosas, por causa do status religioso, por causa da perseguição que vão sofrer. Porque quem vem para o evangelho vai sofrer perseguição, irmãos. É o que eu tenho contado aqui para vocês. Eu contei aqui 2 exemplos, um de que ela recebeu mensagem, outro... Esse foi só 2, de vários. Fora os que tem na internet. Em vídeo que eu ponho lá no YouTube. Ou pessoas que às vezes me abordam na rua. Eu fiquei sabendo disso, você está pregando isso, não sei o quê. Então isso eu já sabia, eu sempre soube disso, né? E isso não tem problema nenhum. Jesus disse, pelo contrário, Jesus disse em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois, se fores o quê? Perseguido por causa da justiça. Grande é o vosso galardão. Estava vindo para cá, dirigindo e pensando nisso. Né? Lembrei desse texto, falei, Jesus, dei o meu coração, nem falei nada para minha esposa. Eu falei, Senhor, graças a Deus, eu tenho que me alegrar, porque o Senhor disse, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, do Evangelho. Amém, irmãos? Então eu queria falar isso para vocês, por quê? Porque vocês podem passar por isso. Porque nós somos aqui uma família, nós somos uma igreja. Igreja não é as 4 paredes.